Pessoal, acabamos de resolver o nosso estudo de caso, no entanto a gente fez do estudo de caso, fizemos a interpretação e um roteirinho, né? Aquelas ideias que devem constar ali do parágrafo de rascunho, a gente apenas roteirizou. Eu trouxe esse texto pronto aqui para vocês, mas antes eu vou fazer algumas observações com relação ao estudo de caso, quanto à estruturação. Dá uma olhada lá. Vamos aqui, ó. Nós temos aqui, em termos de estrutura, conforme eu já havia falado para você, o estudo de caso, ele não vai apresentar conclusão. Ele só vai apresentar introdução e desenvolvimento. Professor, mas eu quero apresentar uma conclusão. Sim, é facultativo, mas não há nenhuma necessidade de você apresentar desenvolvimento. Não há nenhuma necessidade de você apresentar conclusão. Basta que você apresente um parágrafo para a introdução e no desenvolvimento você vai tratar os tópicos. Naquele caso, ele deu 4 tópicos para a gente. P1, P2, P3 e P4. Tá? Ocorre então que a gente pode ter essas formas aqui para iniciar, os parágrafos do estudo de caso. Os parágrafos do EC. Bom, você tem lá o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, a gente está falando da introdução. A introdução do estudo de caso é um resumo do caso que foi dado. Trata-se de situação... Vocês lembram daquele estudo de caso do Léo? Enorme, né? A gente acabou de ver no vídeo passado, né? Trata-se de situação compreendendo, envolvendo. E aí, você vai apresentar um resumo do caso. Você vai apresentar um resumo do caso. Esse resumo do caso, ele realmente é assim. São tópicos-chave do que foi dado. Quantas linhas você vai gastar para fazer essa introdução? Esse parágrafo aqui de introdução, você vai gastar mais ou menos, como é um estudo de caso e não tem conclusão, você pode gastar até 7 linhas. Mais ou menos 7 linhas. Vamos colocar para cá. Aqui, ó. Mais ou menos 7 linhas. Então aquilo que a gente aprendeu para o texto dissertativo vai servir para cá também. A gente tinha introduções lá com mais ou menos 5, você podendo ir até 7, aqui é a mesma coisa. Não faça mais que 7 linhas, beleza? Você inicia com trata-se de situação compreendendo a prisão de um suspeito de tráfico de drogas, isso. Eu fiz uma introdução, trouxe ela pronta aí para que você dê uma olhada daqui a pouco. Vamos lá. Segundo parágrafo. No segundo parágrafo, por exemplo, você vai tratar o P1. Como eu posso iniciar, Dixon? Assim, ó. Com base no caso narrado, no caso apresentado, de acordo com o que foi mencionado, né? Qualquer coisa nesse sentido. E aqui você vai tratar o tópico 1. Então, com base no caso narrado, aqui a ordem é indireta, então você tem de fazer aqui, ó, vírgula, né? Você tem de fazer a vírgula aqui. Com base no caso narrado, aí você vem e responde, né, a problema 1. Você vai responder o problema 1 aqui, ó. Vou colocar em azul, né? Então, no segundo parágrafo, você, como a gente faz lá na dissertação, a gente faz aqui também. Com relação aos próximos parágrafos, vamos colocar aqui. Se você tiver um terceiro, um quarto, vamos supor que você tenha também um quinto parágrafo, ou até mesmo um sexto. O máximo que a gente pode ter. O máximo. Vamos supor que a banca te deu vários tópicos e você optou por fazer dessa forma aí. Dixon, se vira e me dá formas para iniciar todos os parágrafos. O último você já sabe. O último parágrafo, ó, por fim, e você trata o último tópico. E os demais? Vamos aqui, ó, no que se refere a ou o, né? Ou ao, né? Dependendo do caso, né? Na verdade, né? Ao. Aqui a gente pode utilizar quanto a, ou ao, e já responder diretamente o que ele pede para a gente. Beleza? Com relação ao quinto parágrafo, você pode iniciar assim. Em relação a ou ao.
Beleza? Aqui, por fim, o ou a também, né? Vamos lá. O que você vai fazer? Aqui você vem e responde o P2, aqui o P3, aqui o P4, aqui o P5. O estudo de caso ele tem formas bem objetivas de iniciar, porque aqui não é um texto dissertativo tão convencional como os que a gente viu. Nesse texto aqui, apesar de ser uma dissertação, você vai basicamente responder o que o examinador pediu para você. Opte por tratar cada tópico em um parágrafo, como a gente já vem fazendo na dissertação. Todavia, se por acaso você tiver 7 tópicos, como a gente já viu, eu posso chegar, se a banca te der 7 tópicos, e tratar aqui ó, P4 mais P5, e aqui, por exemplo, P6 mais P7. Problema 6 mais o problema 7. Para você conectar no meio aí, os períodos, né? Para você fazer a conexão dos períodos. Então, ó, para você fazer a conexão dos períodos, você pode utilizar esses caras aqui, ó. Já ele pergunta lá para você falar sobre o delito cometido pelo delegado e pelo agente. Aí você fala, no que se refere ao delito cometido pelo delegado, beleza? Deixe claro o tópico que você está tratando. Se você vai misturar tópicos, deixe claro para ele, opa, nesse mesmo parágrafo, eu estou falando do delegado, então o delito do delegado titular foi esse daqui, o delito do delegado corregedor foi esse outro aqui, deixe claro para ele o que você está falando. Então já você pode utilizar já o delegado titular, né? Você vai lá, quanto ao delito cometido pelo delegado titular, beleza? Depois fala qual é o delito, ponto. Já o corregedor comete este delito. Você pode também utilizar esses caras aqui, ó. No que tange a, eu uso muito o ademais nos estudos de caso. Ademais, o delito cometido por Tício foi esse daqui. Já o delito cometido pelo fulano, gosto também de utilizar esses aqui, ó. Quanto a já utilizamos lá, tendo em vista que o réu mantinha isso, que o suspeito mantinha isso em casa, né? Mantinha em depósito isso, beleza? Outro aqui também, já utilizamos no que tange a, quanto a, com base já colocamos lá, vamos colocar outro aqui, ó, de acordo com o Código Penal, de acordo com base em, você tem várias formas para conectar os períodos. Vamos dar uma olhada agora nesse estudo de caso. Tá aí, ó, ele está prontinho para você. Esse primeiro parágrafo introdutório. Esse primeiro parágrafo é o parágrafo introdutório. Eu trouxe ele pronto já aqui para você. Segundo, terceiro, quarto e quinto. Fazendo isso daqui para você entender o seguinte. Primeiro parágrafo, nós apresentamos um resumo. Foi feito aqui um resumo do caso. Vou explicar. O que nós temos no segundo? No segundo eu tratei o P1, nesse aqui eu tratei o P2, nesse aqui eu tratei o P3 e nesse aqui eu tratei. Na verdade foram dados 4 problemas, foi isso? Deixa eu ver aqui, federais, autoridade. Tá. Aqui na verdade continua o problema 1, porque foram só 4 problemas, né? Aqui o problema 2 e aqui nós tivemos o problema 3 mais o problema 4. Problema 3 mais o problema 4. Vamos lá. Como é que foi feita essa introdução aqui? Tudo que estiver sublinhado é que você vai poder utilizar como molde, pessoal. Trata-se de situação envolvendo, compreendendo, é a mesma coisa, a prisão de Léo. Aqui normalmente eu coloco uma informação-chave. Se o cara comete o delito lá de descaminho, você vem e fala, trata-se de situação envolvendo provável delito de descaminho, vírgula. Em que? Aí você vai utilizar esse em que, tá vendo que tá sublinhado? Ó, é a base, em que? Aí aqui, ó, você vai começar o resumo. Esse resumo do caso, eu costumo dividi-lo em 2 períodos. Então, resumo do caso, parte 1.
Ponto. Aí depois, após determinada coisa, ou durante a ação dos policiais, após a ação dos policiais, antes da ação dos policiais, você vai utilizar aqui um adjunto adverbial indicando tempo ali, porque ele vai te dar uma situação que vai envolver provavelmente vários fatos, né? Então você vai dividir aí em dois fatos. Então após a atuação dos agentes, após a ação do delegado titular, após a prisão de Léo, durante a ação, beleza? Durante a invasão, após a prisão, vírgula, você vem aqui, ó, e apresenta uma segunda parte do resumo. Então, resumo do caso, parte 2. Você vai dividir em dois períodos, trazendo só o básico. Olha o que eu falei, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada lá. Trata-se de situação envolvendo a prisão de Léo, em que agentes de polícia encontraram soda cáustica, amônia, etc. Posso usar etc na prova? Pode, igual eu te falei. Não há vírgula antes de etc, porque etc é e tantas coisas ou entre tantas coisas. Já é um e ali. Esse ponto após o etc da abreviatura é obrigatório. E amônia na chácara daquele. Esse daquele, conforme a gente aprendeu, não serve para agentes de polícia federal. Serve, na verdade, para o cara que está mais distante. E o cara que está mais distante é o Léo. Tá aqui, ó. O cara que está mais distante é o Léo. Após a prisão, Léo foi submetido a vexame na delegacia e o inquérito policial não foi concluído no prazo legal. Então, após a prisão, dois fatos ocorreram. Você vem e elenca dois fatos principais. Mas vocês viram que eu não dei muitas informações? É isso que você tem de fazer. Em face disso, isso aqui tudo você copia. A análise de alguns aspectos é fundamental, vírgula conforme a seguir. A gente até aprendeu, né? Você viu que eu utilizei aqui um pouco daquela introdução que nós utilizamos também para textos expositivos, para textos de atualidades, né? Foi isso que eu fiz aqui, aquele de questionamento. Aqui, ó, eu gastei mais ou menos 6 linhas. Mais ou menos 6 linhas. Não gaste mais que 7 linhas. Não gaste. Logo depois, olha só como é que eu fiz, ó. Tendo em vista o caso apresentado, viu que eu te dei aquela forma para iniciar? Depois, no que se refere a, quanto a, e o último, por fim. Só que note, o tópico 1 eu dividi em dois parágrafos diferentes, porque ele pedia dois itens lá no tópico 1. Ele pedia para eu falar do Léo e pedia para eu falar dos policiais. Dá uma olhada, tendo em vista o caso apresentado, de acordo com a lei antidrogas, você tem de fundamentar. Léo comete o delito de tráfico de drogas. Ressalta-se que Léo mantinha em depósito sem autorização. Eu estou fundamentando, explicando por que o cara... Pensa no inquérito policial, isso aqui é um inquérito policial. Você tem que dar os motivos. Você prendeu o cara por tráfico de drogas, mas qual é o motivo disso? Léo comete o delito de tráfico de drogas. Ressalta-se que Léo mantinha em depósito sem autorização, porque você pode manter em depósito desde que você tenha autorização. Insumos e produtos químicos, amônia, soda cáustica, etc. Não falou mais muita coisa acerca disso daqui. Destinados à preparação de drogas. Morreu, você citou a lei e você falou por que o cara foi detido. Beleza? Depois, tópico 1, continuando porque ele pede outras coisas lá, os delitos cometidos pelos policiais. Só que não são policiais federais, né? São policiais civis, beleza? Então aqui, você, por favor, é porque esse estudo de caso eu também já resolvi para a Polícia Federal, né? Que está tendo prova aí agora. No que se refere aos policiais civis, estes cometem abuso de autoridade, conforme lei número 4898/65, tudo certinho. Pois submeteram pessoa... Opa, eu falo da lei, olha a fundamentação. E eu venho, por quê? Pois, lembra que antes do pois tem vírgula? Pois submeteram pessoas sob sua guarda a constrangimento não previsto em lei. Eu posso constranger alguém? Claro, se tiver previsão legal, eu posso deixar o cara nu para fazer a revista nele, é um constrangimento, mas eu tenho autorização para isso, está previsto na lei. Tal conduta, agora eu não posso deixar o cara muito tempo nu, sem motivo aparente, isso não pode acontecer. Continuando, tal conduta se deu ao chamarem Léo de Zarolho, quem? Chamarem os policiais civis, Léo de Zarolho, e ao despirem-no, sem motivo aparente, deixando assim por várias horas. Está bem fundamentado aí. Olha como estudo de caso é direto. Você vai lá, revela a lei, revela a norma que trata da situação, ou doutrina, ou jurisprudência, e você, então, você pode falar também de doutrinador aqui, viu? E você vem e traz por que ele cometeu, qual o delito que ele cometeu e por que ele cometeu aquele delito. Por que esse cara está sendo preso, por que os policiais fizeram coisas erradas, né? Você vai lá e explica. Tópico 2. Quanto à prisão de Léo, observa-se que foi revestida de legalidade. Olha como você está deixando claro. Você tem que deixar claro. Ou é legal ou não é legal. Isso é o primeiro passo. Depois você vem explicando por quê. Conforme a recente decisão do STF, está aqui, ó, a fundamentação já está aqui.
Ainda que você não tenha um recurso extraordinário, você já tem a decisão do STF. Logo, vírgula obrigatória, como a gente já viu, é legal a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial por parte da polícia, quando amparada em fundadas razões. No caso, investigação policial. Então aqui eu já falei, ó, no caso lá que foi dado, no caso em tela, nós tínhamos investigação policial, mas tinha mais coisa, eu poderia ter colocado aqui. Investigação policial, denúncia do caminhoneiro, camarada era conhecido, beleza? Tudo isso faz parte da investigação policial. Que indiquem, né, fundadas razões, que indiquem, ó, você vem direto para cá, daqui para cá, ó, que indiquem que ocorre flagrante dentro da residência. Certíssimo, boa fundamentação. Por fim, aí agora eu trouxe o tópico 3 e 4 porque eles falam praticamente de uma mesma, de duas condutas que têm a ver com o mesmo fato, né? Qual é o fato? O delta titular não ter instaurado o inquérito policial, na verdade não ter finalizado o inquérito policial no prazo, né? Por fim, vale dizer que o delegado titular, ó, esse vale dizer, ele é muito importante aí para você, observa se é muito importante para você, de acordo com, conforme eu fui falando lá para você, tal conduta, tal ação, beleza? Esse pois, vírgula, pois é ótimo também para conectar. Continuando. Por fim, vale dizer que o delegado titular não comete infração por não concluir o inquérito no prazo, sendo o fato atípico, não cabendo a ninguém fazer o que é impossível, de acordo com o doutrinador Tourinho Filho. Então aqui eu citei o Fernando Tourinho Filho, né? E aí o que acontece? Você vai me perguntar, Dixon, eu tenho de citar sempre doutrinadores? Não, isso não é um item fundamental. Mas é muito interessante que a gente cite em determinadas provas, sobretudo nas provas de polícia, né? A gente tente fundamentar com algum doutrinador. É muito comum a gente fundamentar com o Rogério Greco, com o Fernando Nutti, né? E todos esses doutrinadores que são doutrinadores já reconhecidos, beleza? Já, olha só, para conectar, como eu te falei, os períodos, ó. Já o chefe de corregedoria pratica o delito, ó, ordem direta, não tem vírgula, delito de denunciação caluniosa, uma vez que instaura, ó, vírgula, uma vez que, obrigatória, né? Opa, para cá, uma vez que, vírgula, obrigatória, uma vez que instaura inquérito para apurar crime contra servidor que sabe ser inocente. Conhecia sobre a falta de servidores e o excesso de trabalho. Ele tinha esse conhecimento, beleza? Ele conhecia acerca disso. Pessoal, você tem o estudo de caso prontinho, só não fiz, né? Já fiz um dos textos aí, todinho, do começo ao fim. Aqui eu já trouxe pronto para a gente agilizar o nosso processo. Gostou de estudo de caso? Eu particularmente gosto muito, é o tipo de prova que eu gosto. Eu adoro quando os alunos trazem estudos de caso para mim em sala de aula, por exemplo. Eu quero ver se você dá conta de resolver esse daqui, né? Estudos de caso são muito legais, é uma das minhas matérias preferidas, né? O direito penal, a legislação extravagante e o direito processual penal também. E é por isso que a gente vai resolver mais um. Vamos lá. Esse cara aqui, esse estudo de caso, ele foi bem legal mesmo, de uma complexidade bem legal. O outro foi feito por mim, esse aqui não. Esse não foi elaborado por mim. Essa é a prova do CFO de 2017, eu tive a felicidade de aprovar inúmeros alunos aqui, vários, né? Vários alunos. E um deles é até o Couto, que trabalha comigo, né? Policial militar aí que trabalha comigo também. Ele era soldado da Polícia Militar e fez o acompanhamento, né, aí conosco. A prova de redação discursiva fez com que ele migrasse muitas posições nesse concurso do CFO. Hoje ele é cadete da Polícia Militar, ele está fazendo o CFO, o curso de formação para oficiais. Talvez alguns de vocês conheçam aí o Couto, o Antônio Couto. Beleza? Já foi aprovado em 14 concursos diferentes. O cara é uma máquina, né? Vamos lá. Leia com atenção a situação hipotética a seguir. Durante uma ação de suporte a uma força de pacificação, então a força de pacificação. Então eu já sei que provavelmente essa história aqui vai envolver GLO, não é isso? Dixon, o que é GLO? Garantia da lei e da ordem. Um civil, sem razão aparente, proferiu palavras de baixo calão e jogou cerveja no uniforme de um cabo do Exército Brasileiro. Considerando a situação hipotética apresentada e segundo a lei e o entendimento jurisprudencial, então ele não quer só a lei, ó. Segundo a lei é jurisprudência. Só que ele não quer qualquer jurisprudência. Ele quer STM. Por quê? Quando ele fala STM, eu não quero saber o que o STF fala sobre isso, o STJ fala sobre isso. Eu quero STM. Está fazendo prova de polícia militar, o cara quer STM e ponto final. Dixon, eu deveria falar sobre o que o STF pensa nesse caso? Não. É STM, ponto final. Só trago o que foi pedido. Redige um texto dissertativo. Tá vendo como o estudo de caso ainda é um texto dissertativo? Agora uma curiosidade com relação ao IADES. Ou descritivo. O IADES ele tem isso, ele fala que o texto mais expositivo ele pode ser um texto descritivo também.
É a mesma coisa que você aprendeu aqui comigo. Esse texto aqui é um estudo de caso, porque ele vem e fala, com base na situação hipotética, você já sabe que é um EC, tranquilo? Acerca da conduta do civil que aborde necessariamente os seguintes tópicos. Olha só, 7 tópicos. Eu já até comentei sobre esses caras aí. Vou fazer 8 parágrafos? Não, no máximo 6. No máximo 6. Mas a gente vai fazer 5 aqui nesse cara. Ó, eu não vou resolver todo esse estudo de caso, eu vou comentá-lo rapidamente. Crime cometido pelo civil. Você vai fazer todo o nosso planejamento. Interpretar, roteirizar, toda aquela história. Crime cometido pelo civil. Professor, eu nem entendi o estudo de caso, mas tudo bem, então vamos lá. A história é essa daqui. Ó. Durante uma ação de uma força de pacificação, um civil estava lá num bar ou fora do bar, por exemplo, né? Ele pegou cerveja, jogou num cabo do exército. Não, digo isso, mas ele não falou se o cabo estava fardado. E daí? Não, na verdade fala, né, que jogou no uniforme, né? Então o cara estava fardado. Ah, mas ele não falou que o cara estava a trabalho. O cara já estava fardado. E aí, nesse caso, era GLO, era um apoio à força de pacificação. Então é garantia da lei e da ordem. Garantia da lei e da ordem quer dizer que é uma atividade militar. É uma atividade militar. Então o cara estava trabalhando em atividade militar, estava normalmente trabalhando em suas atividades ali. Então o civil proferiu palavras de baixo calão e ainda jogou cerveja no uniforme do cabo do exército. Você já sabe que delito é esse. Professor, já sei, é desacato. Errou. Se falar só desacato, já errou. Beleza? Professor, eu acho que é injúria. Não tem nada a ver. Nada a ver. No estudo de caso você vai lá e coloca todas as possibilidades, coloca lá. Acho que é injúria, acho que pode ser também um crime contra a honra, qualquer coisa que você queira colocar. E aí você vai eliminando, você vai fazendo por eliminação. Nesse caso aqui não foi desacato, foi desacato a militar. A atividade era militar. Uma coisa a banca queria que você de fato diferenciasse. A banca queria saber se você sabe quais são os delitos do Código Penal e quais são os delitos do Código Penal Militar. Essa é a diferença. Esse delito, em razão de ser uma GLO, é um delito militar. É um delito militar. Então esse cara, ele vai responder, o civil responde por desacato a militar. Aqui, ó. Vamos fazer em azul, melhor. Desacato a militar. Lembre-se de fazer o roteirinho aqui, eu estou dando as respostas básicas, né? Desacato a militar, não tem crase militar, é uma palavra masculina, né? E aí, de acordo com o Código Penal Militar, você já sabe o artigo 299. Não sabe o artigo, não cita o artigo, cite a lei. Código Penal Militar. Desacato a militar, só falar isso vai me dar nota máxima? Não, eu tenho que explicar como foi cometido. Opa! Proferiu palavras de baixo calão, proferiu palavras baixo calão, ó, PBC, mas jogou cerveja no uniforme no uniforme do cabo do EB, do Exército Brasileiro. Beleza? É essa aí a história. Depois, pena cabível em abstrato. Muita gente não respondeu isso. Se você está fazendo seu estudo de caso, o cara pediu muita coisa. Cara, pena cabível em abstrato. Quem estuda pena? Quem estuda para delta, quem estuda para promotor, para magistratura. Então a banca, você viu que ela privilegiou muito, né, cara, os conhecimentos do direito, os conhecimentos daqueles caras que estudam para magistratura. Os caras falaram, ó, a gente quer já selecionar nesse sentido. E essa prova aqui foi permitida para todo o nível superior. Não foi só para bacharel de direito, não. Mas eu acho que no DF aqui foi o último ano que nós tivemos uma prova para o CFO aberta aí para todo tipo de nível superior. Eu acho que a partir da próxima prova, né, eu acho que provavelmente vai ser somente para bacharel em direito. Depois, pena cabível em abstrato. Não sabe? Deixa para depois e busque informação no estudo de caso, busque informação nos próprios tópicos. Dixon, tá falando sério? Tô falando sério. Tô falando sério. Dá uma olhada no último tópico. Indicação e justificativa se são cabíveis ou não. Os institutos despenalizadores da Lei dos Juizados Especiais Criminais. A lei número 9.099 de 95. É o famoso GCRIM. Concordam comigo? Para o GCRIM vai qual tipo de crime, pessoal? Opa, o GCRIM vai aqueles crimes com pena de até 2 anos. Concordam? Não é isso?
Então sabe o que muita gente aqui fez, meus alunos fizeram? Não sabia a pena em abstrato. Essa pena em abstrato aí é de 6 meses a 2 anos. Essa pena de abstrato é em abstrato. A pena em abstrato é o quanto mínimo e o máximo da pena. Então, de 6 a 2 anos. Muita gente não sabia, mas foi lá embaixo e falou, porra, se o cara está perguntando se eu aplico a lei 9.099 é porque provavelmente o delito tem até 2 anos de pena. E o cara foi lá em cima e colocou a pena em abstrato em até 2 anos. Não colocou 6 meses, colocou 2 anos, o examinador acabou reconhecendo nota máxima no tópico. Tá vendo aí? Os tópicos te ajudam sim. Use as nossas técnicas. Pena em abstrato, 6 meses a 2 anos. Aqui não tem de fundamentar nada. Modalidade de ação penal cabível. Pessoal, qual é a ação penal cabível com relação aos delitos da esfera castrense? Opa, eu tenho ação penal pública incondicionada. Beleza? Depois, instituição responsável para o oferecimento da ação penal. Como a gente está falando de um delito militar, qual que é a instituição que vai oferecer a ação? É o Ministério Público? Não, não é só isso não. Beleza? Ministério Público Militar. Tranquilo? Justiça competente. Pessoal, quando a gente fala de justiça competente, olha o próximo. Ó, juízo competente lá embaixo e justiça competente. Beleza? Quando eu falo de justiça competente, eu me refiro à justiça militar da União. Até porque tem justiça militar nos estados. Quando ele se refere ao juízo competente, quando ele se refere ao juízo competente é diferente de justiça, beleza? Juízo é diferente de justiça. Ele considerou aqui tanto as auditorias militares, né, e nos lugares que não tem as auditorias, os juízes também, beleza? Então aqui, ó, juízo competente é diferente de justiça competente. E por último, indicação. E também mais justificativa se são cabíveis ou não institutos despenalizadores da lei do GCRIM. Pessoal, não são cabíveis. Não são cabíveis. Isso quer dizer que a gente não pode ter transação penal nos delitos aí julgados na esfera castrense, né? E aí nós temos o seguinte, não são cabíveis os institutos despenalizadores. Esse cara aqui é o artigo 90 do GCRIM. O artigo 90 ou 90A, salvo engano, né, do GCRIM. Ele vai lá e fala para você que não se aplica, né, não se aplicam os institutos despenalizadores do GCRIM nos delitos aí da esfera castrense. Foram 7 tópicos diferentes, como você percebeu. Dixon, como eu poderia fazer para estruturar aqui? Pessoal, 5 parágrafos aqui já estava bom demais. Note. O que a gente faz nesse cara daqui? Ó? Como a gente, aqui é a introdução, aqui eu podia muito bem fazer o P1, P2 e P3. Ele pede para mim o delito cometido pelo civil, dá para eu falar qual é a pena em abstrato, que ela não tem fundamentação da pena só de acordo com o Código Penal, e dá para eu trazer também qual a ação penal cabível aqui. Logo depois, no terceiro parágrafo, eu poderia trazer o P4, por exemplo, mais o P5, aqui o P6 e talvez aqui o P7, por exemplo. Tranquilo? Você poderia fazer muito bem desse jeito. Estruturamos esse estudo de caso, fizemos ali um roteirinho básico, só não vou resolver esse estudo de caso. No próximo vídeo a gente vai comentar mais temas, um deles é um texto expositivo, que eu trouxe ele pronto para você, e os outros são temas de atualidades. Fiquem atentos. Tchau!